pessoal! Vamos direto ao assunto hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo no material incrível do Eduardo Cassim, que traz uma visão super tática sobre a geografia e a estratégia por trás da guerra espiritual. Sabe, para o autor, isso não é só um debate teórico ou papo de teologia, não. É literalmente um manual de campo prático para identificar e lidar com aquelas ameaças invisíveis do nosso dia a dia. A premissa central de toda essa obra é muito clara. Essa guerra invisível não é uma ideia abstrata flutuando por aí, mas sim um conflito muito real que está acontecendo bem agora nos bastidores da nossa rotina. É como estar de pé sozinho de frente para uma escuridão monumental, sabe? Isso exige que a gente pare de ser mero espectador e assuma de vez uma postura tática e de confronto. Para entender tudo isso, a nossa análise de hoje vai passar por 6 fases essenciais. Primeiro, a guerra invisível. Depois, a origem do inimigo, mapeamento espiritual, sinais de ocupação, a diferença entre expulsão e libertação e, por fim, a estratégia final. Então, bora lá. Começando pela fase 1, a guerra invisível. O grande axioma, a regra de ouro que o Cassim traz aqui, é que a vida está cheia de conflitos que a gente simplesmente não consegue ver com os nossos olhos físicos. Pensa bem, um general jamais mandaria suas tropas para a batalha de olhos vendados, certo? Da mesma forma, o livro defende que é impossível proteger uma comunidade sem compreender as forças ocultas que estão ali, tentando dominar aquele território específico. Ignorar essa dimensão não é só ingenuidade, é um convite para a derrota com um custo social altíssimo. O que nos leva à nossa fase 2, a origem do inimigo. Para a gente entender as táticas desse inimigo, o texto traça a linha do tempo de uma verdadeira rebelião cósmica. Lá no começo, anjos foram criados com propósitos geográficos específicos. Aí veio a rebelião e 1/3 deles caiu. O ponto-chave e surpreendentemente prático aqui é que essas entidades caídas têm hoje 2 necessidades absolutas para conseguir atuar. Elas precisam de um corpo para servir de hospedeiro e de uma geografia física para ocupar. É simples assim. E quando a gente olha para isso com uma lente de inteligência tática, a coisa muda de figura. O autor mostra que o inimigo não opera naquela bagunça aleatória que muita gente imagina. Pelo contrário, eles seguem hierarquias super rígidas e padrões previsíveis. Principados e potestades têm jurisdições muito bem definidas, e isso é uma ótima notícia, porque significa que os ataques deles podem sim ser mapeados e interceptados. E é exatamente por isso que entramos na fase 3, mapeamento espiritual. Mas aí fica a pergunta: como a gente descobre por onde essas entidades entram num lugar específico? É aí que entra a ideia de fazer uma verdadeira planta baixa espiritual da cidade. Quem está na linha de frente precisa agir como um cirurgião, identificando onde estão as vulnerabilidades, os erros históricos daquele lugar e os nós estruturais do bairro. É literalmente mapear onde as defesas morais desmoronaram. O aviso do livro aqui é claríssimo e bem pesado. Ignorância espiritual custa territórios. Não mapear essas vulnerabilidades ocultas não é só um errinho de percurso, é deixar a comunidade inteira com as portas escancaradas para uma infiltração totalmente silenciosa. O termo técnico que o autor usa para essa porta aberta é legalidade ou brecha. O Cassim explica que práticas erradas, coisas não confessadas no passado ou ambientes corrompidos funcionam literalmente como um contrato assinado. É uma brecha jurídica no mundo espiritual que simplesmente anula qualquer defesa superficial e dá o direito legal para que a ocupação aconteça. Com essa brecha aberta, a gente passa para a fase 4, sinais de ocupação. Bom, como a gente sabe que um lugar ou uma família está sob ocupação? O manual lista 3 sintomas super claros que funcionam como grandes bandeiras vermelhas. Primeiro, uma atração bizarra e inexplicável por tragédias e negatividade. Segundo, a desintegração rápida daquele afeto familiar, sabe? Onde os relacionamentos são corroídos por ressentimento. E terceiro, fortes impulsos de autodestruição, como vícios e autossabotagem. Para o autor, isso não é só crise dos tempos modernos, não. São operações inimigas acontecendo bem debaixo do nosso nariz. A realidade mais dura desse último sintoma é que quando a maldade e os traumas internos não são resolvidos, o coração humano acaba se transformando num verdadeiro campo de batalha, um cárcere. O argumento central aqui é brutal. Esse inferno pessoal acaba sendo moldado sob medida pela própria permissividade da pessoa. O que nos leva a uma distinção fundamental na fase 5. Expulsão versus libertação. Na hora do combate prático, o autor traça uma linha muito clara separando 2 coisas.
Fazer a expulsão é tipo tentar espantar a fumaça de um incêndio com as mãos. Dá um alívio ilusório e super temporário, porque ataca só os sintomas. Já a verdadeira libertação é bem diferente. Exige cavar fundo e ir direto na raiz do problema, destruindo por completo aquela legalidade que permitiu a invasão em primeiro lugar. E para conseguir essa libertação real, é preciso estilhaçar o que o livro chama de matriz de defesa. Imagina uma rede de traumas mal resolvidos e padrões de pensamento tóxicos. O inimigo usa isso como um escudo protetor, se escondendo atrás de feridas emocionais. Por isso, a tática apresentada defende que a cura emocional, a restauração profunda e o perdão não são opcionais, eles são as armas inseparáveis dessa estratégia espiritual. E assim, chegamos à nossa última etapa, a fase 6, a estratégia final. Como golpe final, o Cassim é super direto ao afirmar que não existem fórmulas mágicas nessa guerra. A verdadeira autoridade nesse campo de batalha não vem de quem grita mais alto ou de rituais vazios, de jeito nenhum. Ela deriva 100% de uma vida de consagração, integridade e santidade pessoal. Sem essa base sólida, tentar usar qualquer tática de guerra vira uma coisa totalmente ineficaz. No fim das contas, a gente percebe que esse material todo funciona como um verdadeiro guia de campo, desenhado para arrancar as pessoas da passividade. É um chamado muito forte para que todo mundo abandone a arquibancada e assuma um papel proativo e estratégico para limpar e restaurar os territórios onde a gente vive e trabalha. O mapa está na mesa e as regras de engajamento foram reveladas. Diante de todo esse cenário tático desenhado pelo autor, fingir que nada está acontecendo deixa de ser uma opção confortável, né? A grande pergunta que fica pairando no ar para todos nós é: quem vai continuar sendo só um espectador das forças invisíveis que moldam o nosso mundo e quem vai ter a coragem de avançar, dominar esse mapa espiritual e recuperar suas áreas? Uma reflexão e tanto para a gente levar adiante. Até a próxima! Fala pessoal, bem-vindos a mais um Explainer aqui do nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no material super específico e, olha, bastante intrigante. O texto de Eduardo Cassim sobre a chamada Guerra Invisível. A premissa central dessa obra é que a humanidade está ali o tempo todo engajada num conflito espiritual oculto. É literalmente um combate que rola nos bastidores do nosso dia a dia, sabe? E o que o autor propõe é justamente um manual tático para a gente conseguir identificar e superar o que ele chama de influências e demônios territoriais. Nossa missão aqui hoje é destrinchar esse documento, entender os argumentos dele e visualizar como tudo isso se estrutura. Vamos lá? Para organizar nossa análise, a gente vai seguir esse roteirinho básico de 6 pontos. Primeiro, vamos ver o mapa de batalha. Em seguida, liderança corrompida e Mamon. Depois, a rainha dos céus, geometria distorcida, visão da adoração desviada e, para fechar, o caminho para a reconciliação. Então, vamos começar pela parte 1, o mapa de batalha, e desvendar essa guerra invisível. O primeiríssimo passo desse manual é estabelecer que aquelas nossas lutas diárias, que a gente acha que são só problemas materiais, na verdade tem uma raiz espiritual super profunda que precisa ser mapeada. E para organizar isso na mente, o texto contrasta duas mentalidades. De um lado, a gente tem o que ele chama de teologia da miséria, que é associada àquele conformismo, à escassez e a uma religiosidade meio morta que acaba glorificando a falta de recursos. Do outro lado da moeda, o diagrama traz a verdadeira prosperidade bíblica. E um detalhe crucial aqui, o foco não é só ganhar dinheiro, tá? Envolve saúde, paz de espírito, harmonia na família e uma mente totalmente livre. O caminho para sair da miséria e chegar nessa prosperidade é o que ele chama de método da constância, que exige muita disciplina, jejum e um diálogo bem ativo com o divino. Mas antes da gente avançar, é bom colocar todo mundo na mesma página. O que exatamente é essa batalha espiritual? Segundo o manual, é um conflito invisível rolando ali nos bastidores da nossa rotina. E o pulo do gato é que essa batalha quase sempre está mascarada. O autor argumenta que as pessoas são manipuladas através de falsas teologias e, pior ainda, por lideranças corrompidas que misturam poder político e espiritual de um jeito bem perigoso. Isso nos leva à parte 2, liderança corrompida e Mamon, a sedução da falsa unidade. Bom, se a batalha existe, o manual aponta que os grandes facilitadores de toda essa manipulação são os líderes que trocam a própria fé por poder e influência na Terra. O texto faz uma separação muito afiada sobre o que é unidade. De um lado, a verdadeira unidade espiritual, que, segundo a obra, exige fidelidade total às Escrituras, um amor genuíno e uma base doutrinária inegociável. Em oposição total a isso, vem o alerta sobre a falsa unidade. O manual descreve isso como um ecumenismo perigoso, cheio de agendas ocultas. Essa suposta união de todos serviria só como uma cortina de fumaça para esconder uma busca implacável por dominar e controlar as massas.
E como essa liderança opera na prática? O texto não economiza nos detalhes e lista algumas táticas bem específicas. A primeiríssima é a rendição a Mamon, que é basicamente a adoração à ganância. O autor também diz que líderes corrompidos usam sincretismo religioso para criar uma falsa sensação de inclusão, apelando até para rituais públicos envolvendo terra, ar, fogo e água, tudo com o objetivo de amarrar territórios espiritualmente. E tem mais. A fonte cita uma manipulação pesada de grupos historicamente marginalizados, não por acolhimento real, mas como uma manobra para ganhar fama, aumentar a própria base de poder e, claro, se infiltrar de vez no cenário político. Agora vamos para a parte 3, a sedução da Rainha dos Céus, uma idolatria antiga nos tempos modernos. Para a gente entender de onde vem essa manipulação historicamente, o manual busca raízes lá no Antigo Testamento. Essa passagem do livro de Jeremias mostra uma coisa muito reveladora: o envolvimento familiar nessa idolatria. Não era só uma ou outra pessoa fazendo um ritual isolado. A família inteira participava. As crianças pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo, as mulheres preparavam a massa. O texto argumenta que essa prática acabava profanando os lares, entrando disfarçada de promessas de bênçãos e fartura, mas, na verdade, desviava totalmente a reverência que deveria ser exclusiva ao divino. Essa imagem aqui captura perfeitamente o clima pesado dessa idolatria histórica descrita no manual. A obra faz um alerta muito forte de que a Rainha dos Céus frequentemente aparece mascarada, tipo como uma sabedoria ancestral ou uma deusa da fertilidade, oferecendo uma ilusão de poder. Mas, segundo o texto, a conta chega. E o preço dessa sedução é altíssimo, acaba atraindo maldições em vez das bênçãos que foram prometidas. E qual é a consequência de tudo isso? Para explicar, o manual recorre à maldição do Salmo 115, que é super direta. Diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. A advertência aqui é brutal, pessoal. A ideia é que quem confia em ídolos fica literalmente vazio por dentro. É como se a devoção a essas forças fizesse a pessoa se tornar exatamente como o ídolo, sem voz, sem atitude, completamente cega espiritualmente e sem conseguir trilhar o caminho certo. Chegamos agora à parte 4, profanação através da geometria. A ideia de que a ordem divina é distorcida dentro das próprias cidades. E essa parte, sério, é de explodir a cabeça. O manual traz uma tese fascinante de que o próprio espaço urbano, as ruas, os prédios, pode ser usado como ferramenta de subjugação através de uma geometria, digamos, corrompida. O argumento é que a chamada geometria sagrada foi pervertida por uma alta magia sombria. Olha só esses exemplos. Eles alegam que fachadas de prédios modernos podem esconder proporções que geram uma energia totalmente dissonante. Até o desenho das ruas, com ângulos super específicos, seria pensado para induzir estresse e apatia nas pessoas, sem falar em cruzamentos estratégicos da cidade que estariam marcados com símbolos ocultos para abrir portais para forças negativas. Basicamente, é uma teoria de que o ambiente à nossa volta é estruturado para nos enfraquecer. Isso nos empurra para a parte 5. Visão da adoração desviada. Uma surpreendente revelação pessoal. Aqui, a obra chega no seu clímax através de um relato extremamente pessoal do autor, que ele data de outubro de 2025. Ele conta que, durante um momento de fervor religioso, teve uma visão chocante de como a energia espiritual de uma comunidade inteira estava sendo literalmente sugada. E a parte mais doida é como essa adoração à Rainha dos Céus acontecia na visão dele. Não era com pães ou rituais antigos, mas através de hábitos destrutivos do dia a dia. Coisas como pornografia, vícios em drogas ou álcool, mentiras, fofoca e até gula funcionavam como sacrifícios diários. O manual enquadra essas ações não só como simples deslizes morais, mas como uma transferência voluntária e direta de poder para as trevas. E é exatamente isso que essa imagem ilustra tão bem. É um alerta duríssimo do texto sobre a nossa responsabilidade. Com base lá no livro de Tiago, o manual enfatiza que as forças do mal não têm o poder de forçar ninguém a fazer nada. O buraco é mais embaixo. A sedução acontece de dentro para fora. É o nosso próprio desejo, quando não é tratado, que funciona como um ímã para o engano. Essa escolha voluntária por coisas passageiras é o que acaba pavimentando o caminho para a ruína espiritual. O que nos leva à nossa parte final, a parte 6, o caminho para a reconciliação e a solução bíblica. Depois de desenhar todo esse mapa de uma corrupção invisível gigantesca, o autor não deixa a gente no escuro e propõe uma rota de fuga baseada em 2 Crônicas capítulo 7. São 4 passos e eles precisam ser sequenciais. Primeiro, humilhação, que é quebrar o orgulho e admitir que se precisa de ajuda. Segundo, a oração, mas aquela oração direta, sincera, sem tentar manipular o divino. Terceiro,
a busca genuína por essa presença superior. E o quarto, que é inegociável, é virar as costas de vez para os maus caminhos. O texto é categórico. Não tem como rolar reconciliação se a pessoa mantiver um pé na corrupção ou na idolatria. É tudo ou nada. E só para deixar muito claro, o manual reforça que só falar não resolve. Tem que ter ação, a chamada verdadeira restituição. O arrependimento precisa se traduzir em mudança de vida. O autor até usa o exemplo de Zaqueu, lá da Bíblia, que devolveu o dinheiro de quem ele tinha roubado, sabe? Tem que consertar o estrago. E também exige mudar as prioridades de vida, batendo de frente com a influência do dinheiro profano, garantindo que a nossa generosidade não seja só para ganhar like, mas sim um ato verdadeiro de justiça e obediência. É um convite para uma transformação de ponta a ponta. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. A obra de Eduardo Cassim apresenta uma visão de mundo onde literalmente tudo, cada ação política, territorial e pessoal, carrega um peso espiritual absurdo. Ele bate muito na tecla de expor a diferença entre a união de verdade e as agendas corrompidas que a gente vê por aí. Então fica a grande provocação para a gente refletir com base em tudo isso. Numa era que é totalmente movida pelo consumo acelerado e pela busca de poder e dinheiro, será que é mesmo possível equilibrar a vida moderna com essa integridade espiritual tão implacável que o texto descreve? É uma daquelas perguntas que faz a gente repensar as raízes das nossas escolhas de todos os dias. Fica a reflexão. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou até aqui e até o nosso próximo Explainer.